para amanhã aquilo que você pode resolver hoje, né? Todo mundo fala isso, mas será que todo mundo faz? Será? Juliana, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. A Juliana fez, né, Juliana? Sim. Você combinou de vir hoje. Cheguei pontualmente. Exatamente. Né? O que é isso? É um defeito? É um pouco de cultural também do brasileiro? Sim. Primeiro, é um prazer estar aqui no seu programa, né? Obrigada pelo convite. E, na verdade, existe um aspecto cultural, social. O brasileiro tem uma dificuldade mesmo de preparar, de planejar. Existem pesquisas, inclusive, que apontam que o brasileiro consegue planejar no máximo o próximo mês. Olha! Um planejamento a longo prazo, isso fica um pouquinho mais difícil. E a gente observa que lá na família, né, quando a criança é pequena, já tem isso um pouco dos pais. Os pais acabam, às vezes, atrasando levar o filho na escola, atrasam para buscar, e aí a criança vai crescendo observando isso. É um exemplo. Sim, na verdade, um mau exemplo. Um mau exemplo. E vai crescendo com isso. Chega na escola, ele aprende também que as provas, pelo formato educacional que nós temos hoje, que as provas você tem que tirar nota, não pelo efeito da aprendizagem. E isso também é ruim, porque ele pensa assim, eu decoro e aí passo, e não entende o efeito disso, de aprender. Né? E aí eu vou deixando tudo para a última hora. Acaba ficando, a gente ficando um pouco, inclusive na empresa, né, nós temos empresas multinacionais com a outra filosofia, e quando a gente vai ver o planejamento delas é fantástico. Realmente assim de se espantar. E quando nós damos consultoria, às vezes, para outras empresas, não é todas, tá? Não gosto de generalizar. Existe, sim, muitas outras que sabem, sim, planejar. Mas, por exemplo, uma empresa pequena, uma empresa média, ela, de repente, cresce. Cresce, se vê como grande, com tantos funcionários e diz, nossa, eu nunca planejei. E aí acaba precisando de ajuda para organizar, planejar e organizar todos os processos. E a palavra não é muito bonita não, né? Procrastinação. Palavra feia. E procrastinar é o ato de deixar para depois, deixar para a última hora, deixar para o último minuto. Isso. Né? O que acaba sendo até deselegante, né? Sim, a procrastinação ela acaba nos limitando e deixando aquilo que é de fato importante para segundo plano. Na pós-graduação tinha uma aluna que passou muito tempo na Europa. E uma vez nós marcamos um almoço, e há 15 dias antes, faltava 15 minutos para o almoço, eu liguei para ela, e aí, tudo certo para o nosso almoço? Ela, sim, aí chegou no horário do almoço, ela, Juliana, você me desculpa eu ter respondido daquela maneira que, como eu fiquei muito tempo fora, para mim, como estava combinado, não precisava nem de uma ligação. Já estava certo, né? A gente já via, aqui não, no Brasil é um pouco diferente. Isso que a gente tem de confirmar, né? Você recebe, por exemplo, um convite para um casamento. Aí tem lá, confirme presença até o dia tal. Sim, poucas pessoas e às fazem, vezes, né? O que acontece? Eu tenho o hábito de fazer isso, não, liga confirmando, porque muitas vezes as pessoas desmarcam na última hora. Não vou poder ir. Isso é muito também, um aspecto cultural, brasileiro. Tá, agora, a palavra bonita, contrária de procrastinação, é então a planejamento. Sim, né? sem dúvida. Aqui no programa Sabor de Vida é muito engraçado, sabe? A gente senta assim e a gente faz o possível para planejar com um mês de antecedência. O programa diário, né? Os especiais, aquele que a gente de repente está em contato com o convidado, que está sendo mais difícil por conta de morar longe, de ter muitos compromissos. Um médico ou outro assim, né? Mas, Juliana, quando acontece, por exemplo, do convidado de amanhã é 17, né? Isso. Amanhã, liga agora, nós estamos conversando aqui, as meninas estão, né, confirmando, fazendo esse trabalho. Nossa, como atrapalha a vida. E aí, no começo, nós falamos exatamente isso. Tem gente que não planeja a sua vida, fica deixando para depois e atrapalha a vida dos outros, né? Eu tenho que pensar, existe um princípio que nós trabalhamos no coaching, que é você pensar que as suas decisões, elas impactam na vida das outras pessoas o tempo inteiro. Verdade. Tá? Positivamente ou negativamente. Por isso que nós temos que nos responsabilizar pelas nossas escolhas. Né? E nós escolhemos o tempo inteiro. E como é que essas escolhas estão impactando na vida das outras? Um casal. Um casal que não compartilha suas decisões, que não se planeja junto, ele pode tomar uma decisão e, de repente, impactar negativamente no seu casamento. Né? Então, isso é muito importante pensar. Godet já dizia, né, que nós não podemos deixar à mercê as coisas menos importantes, as coisas importantes à mercê das menos importantes. Nós precisamos...
Sim. Nós precisamos fazer as escolhas, precisamos pensar o que de fato é importante. Existem algumas perguntas que nós precisamos fazer para ter um bom planejamento. E normalmente nós não a fazemos, nós não temos esse tipo de reflexão. Nós deixamos as coisas acontecerem e a maneira que elas vão acontecendo, eu vou vendo qual vai ser a minha postura, o meu posicionamento para isso. Tá? Tem uma coisa assim que vocês nos ensinam, né? Eu falo vocês porque a Juliana é psicóloga, é coach empresarial, né? Então tem assim algumas informações e até umas técnicas, sim, né, Juliana? Que facilita muito a nossa vida. Como que é aquela coisa? O que que é importante, o que que é urgente, o que... Não tem umas perguntas assim? Existe pra gente fazer o planejamento diário, semanal? Sem dúvida. Olha, nós recebemos muitos clientes mesmo, empresas, com dificuldade com a sua equipe de planejamento, de organizar. Certa vez eu participei de um curso e nós tínhamos que estruturar um cartaz, uma apresentação pessoal, com algumas figuras que estavam disponíveis na mesa. De 20 pessoas, Beth, 18 colocaram um relógio. Quer dizer, a questão tempo. Você pergunta hoje para as pessoas, olá, como vai, tudo bem? Ah, tá tudo na correria. Estou na correria. E essa correria, ela está sendo positiva para você ou você está fazendo um monte de coisa que não está refletindo nenhuma ação para o seu objetivo final? Então, quando nós vamos falar de planejamento e pensar nesses quadrantes, existe um modelo que temos 4 quadrantes, né? E dentro do quadrante 1, existem as coisas que nós fazemos com projetos marcados, crises, problemas que a gente tem que estruturar ali. No quadrante 2, são o planejamento, é você pensar, refletir sobre o que tem que ser feito com um tempo legal. O quadrante 3 já são telefones, emergências, coisas que acontecem no nosso dia a dia e que não tem jeito da gente controlar. O 4 normalmente são as perdas de tempo. Então, a internet hoje, né, inclusive... a ligação demorada. E até hoje são tantas informações, né, como nós vivemos na era da informação, a gente tem internet, a gente tem muita coisa funcionando ao mesmo tempo, e isso tira o nosso foco. O que faz as pessoas alcançarem resultados insignificantes não é a falta de meta, é a falta de foco. As pessoas possuem metas. Nossa, eu quero isso, eu quero alcançar, mas o que você está fazendo para alcançar? Gente, a Juliana parece que está falando com a gente, né? Hoje, por exemplo, ontem à noite eu fiquei em casa. O que eu tenho que fazer amanhã? Tem que comprar isso, tem que resolver isso, tem que ir no banco, né? E aí a gente sai de casa já perdendo foco. Isso, porque aí na hora de fazer o planejamento... Vitrine, pronto, já perdeu tempo. E na hora de fazer o planejamento, Beth, é muito importante a gente colocar... Eu falo para os meus clientes, vamos fazer um planejamento diário, faça um checklist, quais são as coisas que você tem que fazer para esse dia. Mas é real? Você tem tempo para isso? Porque senão, no final do dia eu vou estar extremamente frustrada. Nossa, eu tinha tanta coisa para fazer e olha o que eu fiz, nada. Mas você colocou, analisou o seu tempo e viu se aquilo realmente caberia naquele dia? E esse trabalho de você escolher as coisas importantes, isso é algo assim fantástico, porque eu preciso abrir mão. E muitas vezes nós não queremos abrir mão ou não conscientemente. Nós precisamos aprender a falar esse não. Né? Na verdade, assim, o gerenciamento de si, uma pessoa que tem que é uma pessoa que tem controle, gerencia bem a sua vida, ela tem a disciplina dentro de si. Né? A disciplina, ela vem da palavra discípulo. O que é esse discípulo? É ser discípulo dos seus próprios valores, um conjunto de valores importantes para nortear a sua caminhada. E aí, quando eu tenho isso claro, eu vou conseguir fazer na minha caminhada as escolhas adequadas. Tá? E aí eu vou conseguir, quando eu tenho um propósito de vida vibrante, porque o que faz as pessoas desistirem no meio do caminho? De alguns objetivos, de coisas que elas precisam fazer ou querem alcançar para esse ano ou para o ano seguinte. É porque, de repente, aquilo não era encantador, não era realmente o que tocava. E aí acabou ficando pelo caminho. Então eu preciso verificar se esse meu propósito ele é real, ele é claro e ele faz brilhar os olhos, ele é realmente aquilo que me encanta. Porque aí sim eu vou conseguir falar um sim entusiasmado, vibrante para esse meu propósito e um não para o que me tira do foco. É mais ou menos quando a gente está guardando dinheiro para comprar alguma coisa, para realizar algum sonho, né? Então tem que ter muita firmeza para você falar, não vou comprar aquele sapato lindo. Pensar no foco. Porque o meu foco está... Né, na viagem que eu quero fazer. Né? Agora explica para mim, assim, até para quem está acompanhando o nosso programa. Vamos tentar fazer isso a partir de amanhã? Vamos, gente? Vamos fazer alguma coisa assim? Então, o que eu faço? Eu pego uma agenda ou eu pego um caderno, assim, separo e começo a escrever os meus compromissos daqui para até o final do ano, por exemplo. Né? Então...
eu já vou planejando, a palavra é planejamento. E a palavra feia é procrastinação, né? Deixar para depois. Então eu já coloco lá, por exemplo, no Natal, onde eu vou passar o Natal, quais serão as pessoas que eu quero trocar presentes, né? Quanto de dinheiro eu quero gastar nesses presentes. Eu já vou anotando tudo num papel e diariamente, por exemplo, amanhã tem uma consulta no médico, né? Eu já coloco lá também horários, que hora que eu pretendo sair, é assim, para quando chegar no final do dia falar, ai, tô cansado, mas também fiz tudo isso. Sim. Como você estava dizendo, se a gente não vê, a gente fala, tô cansado, parece que eu não fiz nada. Isso. Na verdade, a gente faz, né, Exatamente, diariamente. faz. É preciso sempre averiguar, isso assim, sempre sendo profissional, sendo uma profissional do lar, né, a mãe, a dona de casa, que tem também uma série de coisas para fazer, ela precisa organizar, gerenciar o seu tempo, a sua semana. Existem mulheres, né, que lavam roupa a semana inteira, e aí nunca tem tempo para nada. Então, como é que eu posso administrar as minhas atividades de casa, né? O que eu tenho de objetivo para o ano que vem? Quem está comigo nesse sonho? O meu marido, os meus filhos? Eu preciso compartilhar isso com eles? É importante compartilhar com quem está próximo, para que elas comprem o sonho também, porque a gente precisa de ajuda para tudo, né? Então existem atividades que eu posso delegar, que eu posso passar. Então eu estou centralizando tudo como mãe, por exemplo. Eu posso passar alguma coisa para o meu filho, para ele de repente resolver também e ensiná-lo a ter responsabilidades dessa maneira. Então a gente tem que, eu gosto de falar para os clientes que é importante eles fazerem um checklist diário, tá, das atividades que você tem que fazer. O que você não fizer no outro dia, passa novamente para você verificar o que não foi feito e se aquilo de fato não era importante, pode ser feito hoje, mas você precisa colocar prioridade A, prioridade B, é de alto impacto, isso precisa ser resolvido hoje, né? Ou isso pode ser resolvido amanhã. Fazer perguntas. Quando nós queremos mudar de vida, nós precisamos fazer perguntas radicais para a nossa vida e estarmos preparados para escutar as respostas. Porque pode ser que você chegue e fale, bom, o que eu fiz até hoje não teve o foco, não teve o resultado que eu queria. Estou me afastando dos meus objetivos, como pessoa, como profissional. Então é preciso fazer perguntas de impacto. É verdade, gente. E essa coisa de deixar para depois, a gente às vezes se sente até culpado, né? Nossa, por que eu não fiz aquilo? Por que eu não tirei um tempinho? Era tão importante. Sim. E olha, se perde muito deixando para depois também. Com certeza. A gente não teve tempo que te falar, mas você fala assim, preciso pagar uma conta hoje. Vai rolando, fechou o banco. Você deixa para depois. Aí tem juros, não é mesmo? Então a gente precisa se organizar. Só para a gente fechar, uma pergunta que eu queria deixar para os seus telespectadores é, de hoje para amanhã, o que eu posso fazer para mudar toda essa realidade? Algo concreto. O que eu posso fazer de hoje para amanhã, que eu não estou fazendo, e que pode mudar toda essa minha realidade? Uma atividade, uma ligação, repensar minha agenda, né? O que eu posso fazer de hoje para amanhã que vai impactar positivamente na minha vida e na vida do outro? Essa é uma pergunta-chave. Pensa aí, viu? E responda. Isso. É só pensar e responder. Muito bom ter você aqui com a gente. Eu é que agradeço. Vezes, obrigada. Tá? Nós vamos fazer um intervalo no próximo bloco. Olha aí a nossa receita. Bolinho de arroz recheado com bacalhau. Espero você. TJ Aparecida, segunda edição. Hoje, 6h45 da noite.